Galera, vamos acompanhar aqui o debate da vitória do Flamengo sobre a equipe do Fluminense no Maracanã. Mando de campo do Fluminense. Tivemos muitas polêmicas pelo pênalti marcado a favor do time do Flamengo, né? Muitos aí viram a falta, né, que teve aí antes do pênalti, né? Para falar a verdade, né? O Bruno Henrique cometeu falta e gerou muito debate, né? Alguns acham que não foi falta, outros acham que foi. Está gerando muita polêmica. Nós vamos acompanhar agora todas as informações do clássico Fluminense e Flamengo. Vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o clássico. O link também está na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. De atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe, chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. É mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense. Tá aí o Diniz, que foi expulso durante a partida, ali depois de confrontar a arbitragem, né, por conta desse lance que ele reclama, a gente já vai chegar nele, mas o Birner concordou aqui com o Tite, que o Flamengo mereceu a vitória, Birner? Eu sempre digo que a injustiça do resultado tem a ver com a arbitragem e não com o que acontece entre os atletas. Porque o futebol é um jogo, aí tem sorte, azar, dia bom, dia... Não dá para exigir o jogo. Esse é o filtro, claro, esse é o filtro para todas as atuações até eles voltarem. Aí acelera. Mas estou pegando o recorte de exigência dos jogos recentes. Talvez não marque sem bola como vocês marcaram, tá? Essa é outra discussão para outro momento. De fato, sem a bola, um jogo impecável do Flamengo. Mas com a bola, pelo parâmetro recente, o Flamengo já demonstrou mais. Mas ainda assim, o Fluminense também não exigiu. Mas já está falando desse Flamengo com o número de desfalques que tem? Ou você está falando do Flamengo quando tem De La Cruz, Arrascaeta? Não, do Flamengo desfalcado. O que o Flamengo vinha fazendo com a bola nos últimos jogos. Esse jogo não foi tão intenso e normal. Desgaste de jogadores, desfalques, algo totalmente ponderável. Do lado do Fluminense, o que chamou a atenção foi a incapacidade de fazer algo diferente do que não estava funcionando. E aí o Diniz, é uma justificativa muito comum dele de dizer, hoje o nosso time cometeu erros que não está acostumado a cometer. Na saída de bola, esse time do Fluminense comete muitos erros porque é a forma de jogar do treinador, ele se arrisca mais. E contra o Flamengo, se não está encaixado, não está funcionando, nada do que o Diniz tentou no segundo tempo fez com que o Fluminense fosse capaz de corrigir a rota. Continuou com muitos erros de saída, continuou com uma incapacidade de criação. O Gabriel Pires, que foi alternativa hoje no primeiro tempo, jogando ali praticamente dentro da área do Fluminense, não conseguiu dar fluência à saída de bola. E no segundo tempo, um time que se mostrou incapaz de ter esse repertório. E eu não vou questionar, não vou dizer que o Fluminense perdeu o jogo por causa da saída de bola. Porque isso faz parte da identidade do time e dos riscos que o treinador topa correr. Mas eu vou questionar a incapacidade do jogo ofensivo do Fluminense. Até porque a saída de bola faz parte desse processo. Claro. Se não tem um, não tem outro. O Fluminense vai chutar a primeira bola acho, com 20 minutos de segundo tempo. Um chute do Lima, duas finalizações. A escalação do Fluminense hoje é um reforço à identidade de jogo. Sim. Num momento tenso, talvez de esgotamento do modelo. Por alguma questão que a gente ainda vai descobrir qual é. Se há, a gente precisa de tempo para saber, mas talvez seja isso. Isso, exato. Talvez seja isso. Em trabalhos como são a maioria aqui no Brasil, em que não existe lastro, um técnico na situação do Diniz
ou seria demitido ou pediria para sair. Sim. Mas o ano passado mostra uma outra coisa, um outro retrato. Então, treinadores que são... É que ele é muito diferente de todos os outros, né? Não dá para colocar o Diniz numa mesma gaveta de outros técnicos. Mas os treinadores que têm confiança na própria maneira de trabalhar, em situações como a que o Fluminense vive, eles investem ainda mais nas convicções deles. Eles não mudam de caminho. Não é um excesso, assim, eu aprecio muito o trabalho do Diniz e as posturas dele, mas em momentos como esse, talvez não fosse interessante ele conseguir jogar de uma outra maneira, menos agressiva para o próprio time? Talvez sim, mas num momento de dificuldade, um clássico com o Flamengo, uma instituição do futebol brasileiro e mundial que é o Fla-Flu, e ele triplica a aposta com a escalação. E teria surpreendido o Tite se ele tivesse feito o jogo para atuar sem bola. Isso. Teria sido uma surpresa para o Tite. Mas talvez que isso... É uma questão que eu até entendo às vezes. Pô, tem que ter outro jeito de jogar. Gente, para ter um jeito de jogar no Brasil já é difícil. Exato. Você não treina. Plano B. Você trabalha essa equipe dessa maneira há tanto tempo, eu acho que não faria sentido você abrir mão disso no jogo. Óbvio que numa situação ou outra você precisar quebrar uma bola. Eu acho que, de uma maneira geral, o Diniz foi se desapegando um pouco desse negócio meio... é só isso que eu faço e tal. A questão é que a ideia está lá e ela está sendo pessimamente executada. Pessimamente. E os problemas do Fluminense, eles se espalham por todas as fases do jogo. O Fluminense é um time que com bola ele não consegue desenvolver, não consegue colocar ritmo. É um time que sem bola ele pressiona muito mal o adversário. Na volta, quando ele perde a bola, é aquele Deus nos acuda. Há 2 meses sem fazer um gol. Sim, mas o Cano também está bastante tempo sem jogar efetivamente como centroavante. Sim. Agora, me surpreendeu muito, e acho que vai continuar sendo assim, o trabalho do Flamengo sem a bola num plano de exaustão, porque o que está acontecendo com o elenco do Flamengo é exaustão. Notem como o time tem terminado os jogos. E antes desse, o gol de pênalti não foi no começo do jogo, claro, mas também não foi nos acréscimos, como em Curitiba, e como no meio da semana, o gol do Davi Luiz. Então, é um time que tem buscado os jogos até o fim, sem as condições físicas para isso. Também com muita gente machucada, com os 2 principais jogadores do meio de campo, que é um setor, obviamente, muito importante em qualquer equipe, servindo seleções. A Copa América para o Uruguai, que é a seleção que mais importa ao Flamengo, começa daqui a pouco. Sim. E o Uruguai deve ir longe. Não adianta ficar, o Uruguai perde, os jogadores voltam. E como esses jogadores vão chegar depois do período na seleção, joga no dia seguinte, como o nosso calendário quer? E o nível de jogo que o Bielsa exige desses atletas também. Muita movimentação, intensidade. Quando o Campeonato Brasileiro para a data FIFA, não tem jogo no dia do jogo da seleção, tem no dia seguinte. Que é o papo. Então qual é a diferença? Né? Então os caras vêm e jogam? Não. Então vai demorar um pouco. E só uma coisa, Dani, sobre o Fluminense e o Diniz. Porque eu vejo as críticas, querem a demissão do Diniz. Eu acho que a diretoria tem que saber muito bem o que faz e tal. Mas só, assim, não, acho que não vai ser demitido e tal, porque ficam especulando isso toda vez antes do jogo. O Mário Bittencourt não tem esse perfil de ceder a pressão de torcida, mais né? uma coisa. Mais uma coisa. Vamos supor, falar uma coisa que não vai acontecer, o impossível. Vamos supor que o Fluminense contrata o Abel Ferreira. Impossível. Mas vamos supor que é o técnico mais respeitado do Brasil hoje. Esse elenco? Aí vamos supor que o Abel chega ali e fala: os veteranos não podem jogar. Os veteranos saem do time. Quem lidera o vestiário? Como é que fica o elenco? Como é que fica o vestiário? Ou seja, difícil. O time precisa do Diniz até a segunda ordem. A não ser que alguma coisa muito clara, como o esgotamento do modelo de jogo e a ideia fixa do técnico de não perceber isso, se houver esgotamento, seja confirmada. Então, é uma situação atípica, diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Só para a gente não passar batido, Renatinho, vamos dar uma olhada nos lances, por favor, de arbitragem, reclamações, né, dos 2 lados, inclusive, na tarde de hoje no Maracanã. A gente está começando aí com o lance do pênalti, né? O pênalti é marcado a favor do Flamengo, depois de um encontrão ali, puxa daqui, empurra dali, e o Bruno Henrique acaba tendo as pernas trançadas. Rê, você ia pegar a palavra, vou começar com você, quero te ouvir sobre esse lance. Eu só ia dar um adendo com relação a toda essa discussão em cima do Fluminense, da não intensidade de jogo, e ressaltar que o Flamengo, mesmo com todas as dificuldades, eu acho que ele está conseguindo manter um nível de intensidade de jogo bom. O Gerson, para mim, é o símbolo desse período sem e como ele assumiu também nesse papel, né, de entender.
Que ele é um jogador, assim, muito bom, mas que às vezes ele dá umas desligadas. Dito isso, eu acho esse lance extremamente difícil. A gente falava isso no intervalo. Não gosto de ficar em cima do muro, mas de verdade, não... Cara, eu preciso ouvir o pessoal de arbitragem mesmo. Mas... Com a Renata, com o Simon. A Renata já se manifestou. E quando a Renata se manifesta, não importa o que eu tenha visto, eu desvejo. Não importa o que eu tenha dito, eu desdigo. Isso é uma doutrina. E eu falo o que ela disse. A Renata disse que foi pênalti. Ela disse que o primeiro lance em que poderia ter sido falta do Bruno Henrique é um lance normal de jogo. E que, na sequência, existe, mesmo que sem a intenção, a falta no Bruno Henrique. Sim. E que o pênalti foi bem marcado. Esta passa a ser a minha opinião. Independentemente do que eu tenha dito até agora... em grupos, em casa, ainda bem que eu não disse nada aqui na E assim, só para até ressaltar aqui, independente do pênalti, o Flamengo fez um jogo para ganhar e ganhar bem. Não, exato. Tudo bem. E assim, foi pênalti no Davi Luiz, naquela jogada que foi polêmica no primeiro tempo. Para mim, mais do que esse. Eu tenho uma opinião, assim... Se existe mais pênalti, eu acho mais do que esse. Controversa sobre isso, porque se... É óbvio que o futebol não é linear, a gente não sabe o que aconteceria. Olha. O Breler ia falar também, Breler, mas só para te ouvir. Se houve a falta do Bruno Henrique no lance antes do pênalti, aí, por uma questão de critério, você tem que entender que houve um pênalti do Ganso no Davi Luiz. Essa é a minha opinião, quero ouvir a sua. E ali o Ganso se deixa levar por esse tipo de coisa que é do jogo, um encontrão, agarra-agarra... E ele acaba indo pro revide. Ele segura o Davi Luiz. Isso aí o Davi Luiz se joga nesse primeiro. Mas nesse daí, olha, o Ganso vai pra fazer o pênalti. Pô, mas ele faz uns 3 pênaltis. Então, mas... E não é marcado, não é marcado. Mas naquele primeiro momento lá que o Davi Luiz se joga, ali não foi nada, tanto é que o Davi levanta querendo jogar. Mas no segundo, ali... E aí o árbitro, fora do lance, ele entende ali um enrosco dos dois, amarelo... pro Ganso, amarelo pro Davi Luiz e tá tudo certo. Você como um bom centroavante pivô, cavador de pênaltis, que engana a arbitragem em jogos decisivos, você tá rancoroso, ele até ganhou algum jogo seu, hein, cara? Foi. Uma final. Uma final. É isso. Que ele quis mostrar pro Celso Zelt falando aquilo ali, que era pênalti, mostrou longe, o Celso falou, isso não é pênalti, mas tudo bem. A disputa por espaço, o agarra-agarra, eu acho que é parte do jogo. Quando a bola tá chegando no atleta, já no primeiro lance ou nesse, que você derruba o jogador deliberadamente, você avança o farol. É claro. Então, para mim, isso é pênalti, é pênalti mesmo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Já o segundo lance, eu não gosto, é o neo-pênalti. Eu entendo que o Bruno Henrique é derrubado por causa da queda do jogador do Fluminense. Eu não vi a intenção, eu não gosto que marque esse pênalti, mas se marca no Brasil, então, se marcar tudo bem, se não marcar tudo bem. Segue o jogo, lamento que seja assim. Porque aí a gente questiona a regra, né? Quando a gente fala que não viu a intenção, a gente passa a questionar a regra. Aí acho que é um lugar mais profundo de mudança no futebol. Mas olhando o lance e levando a regra em conta, se houve a mão lá, deveria ter havido o pênalti. Estou de acordo. É isso aí. Mas o lance do Calegari, para mim, não tem falta. Dos dois lados é uma disputa, os dois usando o braço. E aí vai na discussão se o Calegari, para mim, há um calço na perna esquerda. Quando ele cai, ele trança a perna do Bruno e derruba esquerda do Bruno Henrique e gera um prejuízo para o Bruno Henrique. Para mim, pênalti. É isso. Intervalo no linha de passe. Galera, na minha opinião também foi pênalti, que é discutível, foi a jogada antes do pênalti, né? Se foi falta ou não do Bruno Henrique. Assim, olhando a câmera, parece que houve um pouco mais de força do Bruno Henrique, né? Parece que o Bruno Henrique fez a falta, mas é um lance interpretativo, né? Tanto que, na minha opinião, não chega a ser tão polêmico assim. O juiz marcar a falta. Se ele marcasse a falta, também não seria nada injusto. Assim também como ele marcou o pênalti, também não foi injusto, porque foi pênalti, que é discutível, foi a jogada anterior ao pênalti, se foi ou não. Então a situação, assim, bem delicada, né? Bem discutível. Um clássico, na minha opinião. Flamengo foi muito superior à equipe do Fluminense. O Fluminense não consegue apresentar um bom futebol. O sistema do Fernando Diniz não funciona mais. O Fernando Diniz parece que ele está interessado em continuar com o sistema dele. Parece que ele não vai tentar dar um passo atrás e depois tentar, quem sabe aí, futuramente, assim que a equipe der uma respirada, ele conseguir melhorar nesse sistema dele. Mas a princípio é isso aí.
O Fernando Diniz não vai abrir mão do sistema dele. É assim, não é que ele esteja errado e tal, mas assim, é complicado, galera. É bem complicado aí essa situação. Então, assim, o Fluminense precisa fazer alguma coisa para poder tentar fazer alguma coisa aí de diferente, né? Fazer alguma coisa diferente nesse time do Fluminense, porque do jeito que tá, não dá. Não dá, o time não consegue vencer, não consegue apresentar bons jogos. A saída de bola é muito ruim mesmo. A saída de bola do Fluminense. Então o Fernando Diniz ele precisa fazer alguns ajustes aí o mais rápido possível. E já a equipe do Flamengo, na minha opinião, o Flamengo tá indo muito bem, tá conseguindo os resultados, porque o que importa é isso, né? Os resultados, o Flamengo tá conseguindo, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo tem sido superior em seus jogos. E a tendência é o Flamengo melhorar quando voltar os jogadores que estão nas seleções. E com isso o Flamengo deve liderar a ponta do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. Temos o Bahia também que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, lanterna, precisa se recuperar, precisa vencer os próximos jogos. Porque assim, essa derrota hoje atrapalhou muito a vida do Fluminense. Porque se você olhar bem a classificação, as outras equipes aqui, a única equipe que tem jogos atrasados é a equipe do Grêmio. O Grêmio só jogou 9 jogos. Então o Grêmio tem chance de subir aqui na classificação. Mas a sorte, o Fluminense que Vitória perdeu e Corinthians empatou. E Atlético Goianiense também empatou. Se essas equipes aqui vencem, aí é complicar o Fluminense. O Fluminense teria que vencer 2 ou 3 jogos para poder sair da zona de rebaixamento. Eu acredito que uma vitória, acho que nem mais uma vitória o Fluminense sai, porque o saldo negativo é muito grande, mas vai precisar no mínimo aí 2 vitórias para poder sair da zona de rebaixamento.